Olá, povo de Deus, 21º domingo do tempo comum, 27 de agosto de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 22, 19, 23, Romanos 11, 33, 36, Mateus 16, de 13 a 20. Assim diz o Senhor a Shobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Estamos no tempo do primeiro Isaías, profeta que nasceu em 760 a.C. Porém, o episódio de hoje podemos datá-lo de 714 a.C. Isaías narra a destituição de Shobna, administrador do palácio do rei Ezequias. Isaías justifica a destituição por conhecer a vida de Shobna, que se deixou corromper. Como nos dizem os exegetas portugueses, Isaías é de família nobre, homem culto, decidido, enérgico, que frequenta os círculos de poder e faz parte dos notáveis no reino de Judá. Participa nas decisões relativas à condução do reino, fala com autoridade aos altos funcionários e mesmo aos reis. No entanto, isso não significa que apoie as classes altas. Os seus maiores ataques são dirigidos aos grupos dominantes, autoridades, juízes, latifundiários, políticos, mulheres da classe alta que vivem num luxo escandaloso. Defende com paixão os oprimidos, os órfãos, as viúvas, o povo explorado e desencaminhado pelos governantes. É nessa perspectiva que Isaías mostra a substituição de Shobna por Eliassim, a quem foram confiadas as chaves da casa de Davi, na esperança de que este seja honesto, seja ético, ao usar tais chaves para abrir ou fechar a quem desejar. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Seguimos lendo a carta de Paulo aos Romanos, que apresenta como Israel pode ter acesso à salvação. Na verdade, Israel rejeitou o caminho da salvação, rejeitando Jesus Cristo e seu projeto. Paulo não fecha a porta definitivamente para os judeus, mas diz que tal rejeição permitiu escancarar as portas da salvação para os gentios. Em todas as situações, a misericórdia de Deus continua agindo. O texto que nos é hoje proposto é a conclusão dessa reflexão de Paulo. Trata-se de um belíssimo hino de louvor, de reconhecimento e de adoração,
que exalta o desígnio salvador de Deus. Tudo é Deus, por Deus, para Deus, a Ele glória para sempre. Mateus 16, 13 e 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Comecemos pelo contexto do evangelho deste domingo. O episódio se passa no norte da Galileia, perto das nascentes do Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, na zona da atual Bânias. A cidade tinha sido construída por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande, no ano 2 ou 3 a.C., em honra do imperador César Augusto. Aí está Jesus com seus discípulos num lugar retirado, mas a sós. Nesse contexto, os discípulos são forçados por Jesus a fazerem a revisão da missão realizada até aqui por meio de duas perguntas articuladas entre si. A primeira pergunta de Jesus é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos revela o clima geral do primeiro século da era cristã, povoada por messianismos de toda a ordem. Como nos diz a Bíblia de Jerusalém, o título profeta que Jesus não reivindicou, senão de maneira indireta e velada, por exemplo, quando ele diz sobre a rejeição que sofria, que um profeta não é bem aceito em sua própria pátria. As multidões, porém, sem hesitar, o identificaram como um dos profetas. O espírito de profecia, desde Malaquias, era evocado pelos movimentos messiânicos, pois acreditavam que devia reaparecer. De acordo com a ordem dominante dentre os judeus, como sinal da era messiânica, o Messias viria no seu reaparecimento, no reaparecimento de Elias, ou numa forma de efusão geral do Espírito. João Batista tinha sido um profeta, mas como precursor vindo com o espírito de Elias. Ele mesmo negou ser o profeta esperado, apontando para Jesus tal missão. Vale a pena ressaltar que Jesus foi confundido com um dos profetas, nunca como sacerdote, pois não era da tribo de Levi e nem exercia sua missão com conotações sacerdotais. Marcos e Lucas, no relato paralelo a esse de Mateus, afirmam que Pedro tenha respondido à segunda pergunta apenas que Jesus era o Cristo, portanto confirmando sua messianidade. Mateus acrescenta na resposta de Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Jesus ratifica a confissão de Pedro, dizendo-lhe que ele obedeceu a uma revelação de Deus Pai, merecendo assim uma bem-aventurança. E nesse espírito, Jesus declara que irá construir uma comunidade nova, onde Pedro terá uma participação ativa e efetiva,
fazendo parte do seu núcleo duro. É bom distinguir duas palavras aqui usadas por Jesus, em grego, Petros e Petra. A primeira designa uma pedra ou pedregulho que se pode pegar e lançar. A segunda designa uma rocha onde se assenta um edifício, uma pedra fundamental. A comunidade é obra e domínio de Jesus, minha igreja. Nela, Pedro terá uma função de suma importância, pois, junto com a comunidade, poderá julgar, perdoar e condenar, sempre ratificado por Deus. Diante de doutores e fariseus que fecham o reino dos céus, onde eles não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, Pedro exercerá a missão de se servir de outros critérios para abrir ou fechar as portas do reino. É bom ainda conferir que no discurso sobre a comunidade em Mateus 18, Jesus outorga o mesmo poder a toda a comunidade, o que nos leva a afirmar que o poder de Pedro nunca deverá ser um poder absoluto, mas vinculado ao poder de toda a comunidade. Um beijo no seu coração.